Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Kainanima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim falar da prova da EAN. Eu fiz a prova da EAN, hoje é dia 26/4, 7h04 em ponto. E eu vou fazer essa análise do que eu achei da prova, qual foi o meu desempenho. E é isso, tá? Então se você gostar do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e vem que vem. Bom, eu já vou matar metade do público que tá aqui e que só quer ver a nota, só quer saber o quanto eu tirei, aqueles fofoqueiros ou aquelas pessoas que ficam se comparando, enfim. A minha nota foi 38 de 50, de acordo com o gabarito do Estratégia Militares. Então foi uma nota que eu particularmente achei boa, não foi uma nota ruim, não foi a melhor nota possível. Eu acho que eu poderia facilmente ter pegado ali 40, 41. Faz parte do processo, mas eu gostei da nota que eu tirei. Tive um desempenho muito bom em matérias que eu não sou tão bom. Chutei algumas, faz parte. E é isso. Vamos lá, que agora eu vou explicar tudo, falar o que eu senti. E é isso. Vamos, vem que vem. Seguinte, vamos começar por português. Eu achei português a matéria mais difícil da prova. Eu achei, na verdade, muito subjetivo. Isso me incomodou um pouco. Trouxe questões, bastantes questões de regência e verbos, que é um calo para mim. Eu tenho dificuldade com verbos, então é uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas caiu muitas questões nesse estilo. Além disso, a interpretação de texto da prova estava surreal. Eu achei bastante difícil também. Não sei se é o padrão da EAN, nunca tinha feito a EAN na vida, então foi a primeira vez que eu fiz a EAN. Eu acho que eu posso considerar que eu passei de primeira na EAN. E assim, uma prova muito bem feita. Estava conversando com o pessoal no meu grupo de estudos. E a prova da EAN, principalmente de matemática, é muito mais bem feita, é muito melhor do que a prova de matemática da ESA, pelo menos a do ano passado e a do ano retrasado. Vou mostrar a prova de matemática aqui também. Mas é isso, de modo geral, prova de português da EAN, muito boa, eu gostei bastante. Eu fiz 10 de 15, então eu perdi algumas questões. Eu vou até verificar quais foram as questões que eu perdi. Bom, de acordo com o gabarito que eu anotei aqui, eu perdi a primeira questão, eu perdi a questão 5 também, a questão 5. Essa questão 5 aqui eu fiquei realmente bem na dúvida. E assim, cara, muito subjetiva. Outra questão que também ficou na dúvida foi essa aqui, essa questão 2. Eu até coloquei aqui D é mais padrão, porque de fato é a que melhor se encaixa na lógica da questão. Enfim, eu não vou me aprofundar nisso. E foi isso, foi uma prova bem boa, na verdade. Foi uma prova que exigia do candidato ali um conhecimento bom dos assuntos de português e, modéstia à parte, isso eu tinha. E foi isso. 10 de 15 eu queria ter feito pelo menos 12 e tal, mas o desempenho aí ainda assim foi bom. Bom, passando para a prova de matemática eu fiz 11 de 15. Eu fiquei impressionado porque eu me considero melhor em em português do que em matemática, mas eu fiz uma questão a mais em matemática, 11 de 15. Algumas eu fui no bizu do chute do Rugno, que aliás eu tô na mentoria e eu vou fazer um vídeo falando sobre a mentoria do Rugno, mas isso aí é um outro assunto. E eu gostei da prova, eu achei essa prova muito mais bem feita, muito melhor do que a prova da ESA do ano passado. E é isso. Foi uma questão que começou com essa de geometria espacial, bem boa. Eu nunca tinha visto uma questão desse estilo. Apesar de já ter feito outros modelos de questões que estavam nessa prova de matemática, e eu vou mostrar para vocês. Mas eu gostei. Essa 16 foi tranquila, essa 17 eu não soube fazer, foi no chute, é gabarito letra B. Essa 18, para quem não sabe, é de uma prova da SpaceX de 1990 e pouco. Cara, assim, a prova da EAN pegou pelo menos duas questões da prova da SpaceX de anos anteriores. E assim, eu vou mostrar pra vocês como de fato isso que eu tô falando não é mentira. Tá, eu não consegui encontrar a questão 18, que é uma questão bem antiga, mas eu sei que eu já fiz essa questão e foi num livro que tinha questões da SpaceX antiga, mas
em outra oportunidade eu mostro pra vocês. Teve essa questão 19 que eu não soube fazer, fui no bizu do chute. Essa questão 21, uma questão bem legal, relacionando ali quilograma, grama, onça, unidade de conversão, tranquilo também. Teve essa questão 22 que foi uma boa questão. Eu usei uma lógica muito boa que eu conversando com meus amigos, eu entendi, né? Eu vi que eu estava certo. E essa questão 23 foi uma questão que eu fiquei muito triste porque era para eu ter acertado 39 de 50 acertando esta questão. Por quê? Porque a lógica é a mesma, é uma lógica simples para você que faz questão, mas quando eu fui fazer o cálculo da área do triângulo, ao invés de colocar base vezes altura, eu coloquei sobre 2, eu coloquei base vezes altura somente. Então eu não considerei o sobre 2 e por isso eu perdi essa questão, que era uma questão moleza, uma questão boa. Seguindo aqui, teve essa questão 24 que eu perdi, eu ainda não vi a correção, mas para mim é inadmissível. Não tem como eu ter perdido essa questão de probabilidade. Tentei, dei meu melhor, mas infelizmente não saiu. Questão 25 é uma questão que envolve basicamente conjuntos. Foi meio carteado, mas eu provei que eu estava certo e aqui vocês podem observar a minha correção, a minha resolução. Uma lógica também simples para a questão e eu achei muito boa. Agora, essa questão 26 eu gostei bastante porque eu já tinha feito uma questão dessa, então eu já estava bisurado nessa questão 26. Por quê? Essa questão 26 é de uma prova da SpaceX de 1999. Ai, Kainan, tá mentindo. Tá aí a minha mentira aí, ó. SpaceX, Escola Preparatória de Cadeiras do Exército, SpaceX 1999. Considere um triângulo equilátero de perímetro P em função a função que relaciona a área e o perímetro deste triângulo é dada por. Aí você tinha que calcular em função do perímetro. Na prova da EAN, este ano foi o semiperímetro P. Ou seja, ele queria que eu relacionasse a área com o semiperímetro. E aí foi o que deu. Porque eu comecei a fazer essa questão e tinha dado inicialmente isso aqui. Só que eu não tinha encontrado o gabarito. E aí eu fiz de novo e deu isso aqui. Uma questão muito tranquila, é difícil. Eu me lembro que quando eu fiz essa da SpaceX pela primeira vez, eu fiquei puto porque eu não consegui fazer. E quando eu bati o olho, eu falei, pô, sei fazer. Então isso é a importância de fazer questão e corrigir. Foi muito boa. Essa 27, cara, assim, eu não vi a correção, mas parece que eu não acertei essa 27. E eu tava contando com ela. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tava muito confiante na 27. E não, eu não acertei, o gabarito não é esse. E eu fiquei meio triste. Mas é isso, faz parte. Eu vou conversar com o meu grupo de estudos para perguntar se é isso mesmo. Mas é isso, né? Não acertei. Essa de conjuntos aqui, trivial também. Essa 29 e essa 30 também, trivial. Muito tranquila. E vamos começar para física. Vamos entrar em física. Bom, só recapitulando. Eu fiz 11 de 15 em matemática, então foi bom. Só que, incrivelmente, as minhas notas foram aumentando em uma PA de razão 1. Exatamente. Eu comecei em português acertando 10 de 15, depois eu fui para matemática acertando 11 de 15 e agora eu tô em física e química, ou seja, ciências, acertando 12 de quanto? De 15 também. Então é isso. Eu acertei 12 de 15 em física e química. Cara, eu tenho algumas colocações. Essa questão 31, eu não sabia. Depois eu vi que era fácil. De acordo com o Nicolas Lazarotto, era só você calcular a variação da temperatura em graus Celsius sendo igual a 5 sobre 9 vezes a variação em Fahrenheit. Eu não sabia disso. Eu não cheguei nessa parte do assunto. Mentira, eu cheguei nessa parte do assunto, só que eu estava na escuridão, eu não estava na mentoria do Rubno. E a semana que eu estou ainda não abrangeu. Abrangeu? Vai ser, foda-se. Esse assunto. Então, não tem muito o que fazer. Foi bizu do chute, eu marquei letra E, mas na verdade era letra B. Faz parte. Essa 32 eu dei uma carteada porque eu nunca tinha visto conteúdo de espelhos na minha vida. Mas aí eu fui pela lógica, porque eu sei que o C não pode ficar dessas duas formas aqui. Eu sei também que
o 2, o 6 na verdade, não fica assim. Eu sei que isso aqui também tá errado, eu acabei marcando letra A, então eu acertei, realmente era 32 letra A. Essa 33 aqui era o conteúdo de hidroestática. Muito simples também, era só você perceber que pressão é igual força sobre área, e aí você faz as relações aqui, sai tranquilamente. 34, eu não gabaritei no caso, eu chutei letra E porque eu não sabia, é um assunto que eu ainda não vi. Questão 35, eu já tinha visto sobre ondas e eu fiquei na dúvida entre B, C e D. Só que o que? Eu pensei, não pode ser uma onda transversal e também não pode ser uma onda mista. Então eu coloquei uma onda longitudinal e realmente estava certo. Foi meio carteada, foi, mas eu já tinha visto o conteúdo. Isso significa que eu preciso revisar esse assunto. Cara, questão 36, muito tranquila também. Dinâmica, eu acho que é dinâmica. É ali você usar um pouco de cinemática, um pouco de F igual a M vezes A, leis de Newton. Muito tranquilo, eu gostei bastante. E a questão 37, que eu também fiquei meio embaralhado, mas eu dei uma carteada. Vocês podem ver aqui que eu marquei ou A ou E, então uma ou outra. Eu acabei indo pela luz, eu marquei E de acordo com o bizu do chute. Questão 38 também VOF, gostei bastante, muito tranquilo, na verdade já tinha visto conteúdo de eletrostática, isso aqui é puramente eletrostática e eu acabei acertando. No final, no final eu acertei quantas? Uma. Eu acabei acertando 6 de 8 em física. Em química eu fui um pouco melhor. Não, tinha mais de física, né? Eu acertei essa, eu acertei essa. Eu só errei duas em física, na verdade. Assim, eu achei uma prova muito bem feita. Essa 40 aqui foi uma questão bem pegadinha. Mas se você estudou, você saberia. Cara, química, eu gostei bastante da prova. Eu achei que não foi tão aprofundado. Eu também não tive tanta dificuldade nas questões. Química é um assunto que eu tenho dificuldade. Vamos lá. Questão 41, VOF, tranquilaço. Consegui, não tem muito o que falar. Essa questão 42 eu fiquei meio assim, mas eu consegui marcar a alternativa correta, gabarito letra D. Na 43, gostei também. Foi a que eu mais tive dificuldade, que é um sisteminha ali e tal, mas não muito complicado. 44 também eu consegui fazer de boa. Eu não tinha percebido, mas dava só para fazer por equilíbrio aqui e tal, mas eu não percebi isso. Eu fiz por Nox. Foi mais difícil, confesso, poderia ter errado, porque não é uma técnica que eu domino ainda, mas eu consegui acertar. No final, a soma dos coeficientes dava 12, então é bem cara de SpaceX isso aqui. Questão 45 foi a que eu mais tive dificuldade, eu fiquei entre letra C e o bizu do chute. Eu acabei indo no bizu do chute, mas era letra C, e eu não consegui tá gabaritando química por essa questão. De resto, muito bom. Agora, para mais temida para mim, que é inglês, que eu tenho muita dificuldade, eu gabaritei inglês. Assim, uma prova trivial. Desculpa. Assim, muito boa, eu gostei. E é isso, não tem muito o que falar. Acho que a mais dificilzinha é essa 49 aqui, que você tem que ter um vocabulário. Mas você, estudando substantivos, você sabe que children é um substantivo irregular. E é isso, é um plural irregular. Essa 50 aqui também foi muito boa, mas eu fiquei em dúvida, mais ou menos. Eu marquei a C porque eu acredito que é aquela carta coringa, o but. E no final eu fiz 5 de 5 em inglês. Rapaziada, não tem muito o que falar. Foi isso a minha prova de Dayan. Eu fiz 10 em português, 11 de matemática, 12 em química e física e 5 em inglês. 5 de 5. No final eu marquei 38 questões corretas. Assim, vamos supor que não aconteça nada com o meu gabarito, com a minha folha de gabarito e também que eu não tenha passado nenhuma errada. Eu fiz na casa de 30 a 40. Vamos colocar aí, que eu na verdade fiz 38 questões, mas é isso. O vídeo foi esse. Forte abraço, espero que você tenha gostado. Comenta aí qual foi o teu resultado na prova da EAN. E é isso. Valeu!